Um tempo atrás eu trouxe aqui no canal uma história bizarra sobre as meninas superpoderosas. E eu também citei que aquele episódio foi exibido normalmente na TV. Mas hoje eu vou trazer um episódio que teve um outro destino. Esse episódio foi banido da TV americana e em boa parte do mundo. E até onde eu pesquisei se mantém assim até hoje. O episódio em questão foi dublado e exibido aqui no Brasil. Talvez muitos de vocês até o conheçam. Trata-se de um episódio musical onde todos ou quase todos os diálogos são cantados. E agora, sem mais enrolação, vamos para a história de Me Veja, Me Sinta, Gnomo, depois da intro. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. E a cidade de Townsville, normalmente tão calma e bem protegida pelas meninas superpoderosas. Mas hoje não. Hoje é diferente. Eu digo que Townsville vai mudar, e na minha cabeça uma coroa vou botar. Vários vilões se reuniram e estão atacando a cidade enquanto cantam. O macaco louco e ele estão entre esses vilões, e eles atacam os moradores sem pensar duas vezes. Percebemos que no meio desses vilões também está Fuzzy Confusão, Princesa Mais Grana, o trio Ameba, a Gangue Gangrena e até a Sedusa, parecendo que realmente Townsville vai cair. O caos está tomando conta da cidade, até que finalmente as heroínas chegam. E mesmo cercada por diversos vilões, não se deixam intimidar e partem para a porradaria. Mas perdem um combate, afinal são muitos contra apenas 3. E em meio à chuva e o sentimento de derrota, elas choram enquanto desejam que o mundo tenha paz algum dia. Então, uma estranha gota de chuva esverdeada cai do céu em meio às irmãs. Os seus desejos eu já ouvi, e aqui estou. Um pequeno gnomo aparece, dizendo que ouviu o desejo das meninas e vai usar um pouco de magia para resolver o problema. O gnomo continua dizendo que usará seus poderes, mas que teria uma condição. Ele cita que deseja as vidas, os poderes das meninas. Eu quero seus poderes e todos os prazeres. Se querem a paz, me deem uma resposta agora. As meninas ficam com um pé atrás, discutem um pouco, mas chegam à conclusão de que vão ter o que mais querem, uma vida normal, que não precisarão combater mais crimes e que serão livres, que serão meninas normais. As meninas aceitam um acordo, então, sem perder tempo, o gnomo diz: "Me escutem!" para as entidades mágicas e começa a conjurar a magia que trará a paz para Townsville. Velhos sábios do universo, venham todos até mim. Irá retirar os poderes das meninas. Processo esse que deixou o tal gnomo extremamente forte.
E então, os vilões são derrotados e a luz do sol invade a cidade, trazendo a paz e a felicidade. Todos os moradores se tornam esperançosos e felizes novamente. Isso se confirma quando dizem: "O sol brilhando em mim", com a maior felicidade de todas. O gnomo então se mostra para os moradores como o grande salvador de Townsville, e todos comemoram que esse é o dia mais feliz do mundo, com muitos dizendo a frase: "É o melhor dia da minha vida". O gnomo agradece o reconhecimento e diz que vai manter a paz na cidade, e então os moradores começam a segui-lo e adorá-lo, enquanto ele planta uma gigantesca flor que parece uma espécie de castelo ou fortaleza. Então, um pouco longe da cidade, em um campo, vemos as meninas não mais superpoderosas felizes, curtindo sua vida comum, brincando, enquanto o gnomo ganha diversas flores de seus seguidores. E aí vemos o professor Otônio com as meninas, falando que elas não deveriam abrir mão de seus poderes, porque todos na cidade perderam a sua liberdade, fazendo uma analogia com carnes, como se fossem bifes da liberdade. O desenho tenta mostrar isso como se os seguidores do gnomo agissem como bois, como uma espécie de gado sem personalidade própria. Se parece até com bifes, nada livres! Se parece até com bifes, nada livres! Todos temos que lutar! Então, mesmo sem poderes, as meninas invadem a fortaleza do gnomo, alegando que ele as enganou. Ele as fez acreditar que o bem pode existir sem o mal, mas isso não é verdade. Elas o pressionam na esperança de que ele ouça com atenção e aprenda a lição de que o equilíbrio é necessário. Em uma cena bem interessante onde o gnomo corre pelo yin e yang. Mas é claro que o gnomo não abriria a mão de seu status, de seu poder tão facilmente. E ele confronta as meninas que caem no chão machucadas. Mas, mesmo sem poderes, sua força de vontade é forte, e elas se levantam e partem para cima do gnomo e o atacam. Não há trevas sem a luz, não há brilho sem escuro, não há frio sem calor, não há chuva sem estio, não há lua sem o sol, não há silêncio sem som, não há feio sem bonito, não há calma sem amor. E sem o equilíbrio em si, o gnomo cai de sua própria fortaleza, enquanto reflete que não pode existir. E ao tocar o chão, uma explosão benéfica acontece. Nada é destruído além da fortaleza do gnomo, e a cidade é libertada do encanto. Mas os moradores ainda ficam presos em seu ciclo de adoração. A cidade começa a adorar as meninas, assim como faziam com o gnomo, e as meninas dizem para a cidade ser ela mesma, porque elas são apenas iguais, são pessoas, que não existe apenas paz, que o mal também existe. Nós somos iguais, Townsville. E não desistam. Não é difícil. A fé existe. Então vamos mudar. E com o equilíbrio restaurado, a cidade volta a ser feliz novamente. Afinal, mais uma vez, o dia foi salvo graças às meninas super poderosas. E outra vez, Townsville é grata a essas três.
E é aqui que acaba a história do episódio. E agora vamos para algumas considerações. Sinceramente, eu acho esse episódio bem legal, ele é bem diferente do comum, assim como o Demônio da Velocidade. As coisas acontecem de uma maneira diferente, o que é bem interessante. O episódio seguiu as consequências de uma escolha das meninas, que apesar de ter o peso de salvar a cidade com essa escolha, elas escolheram de maneira egoísta e desesperada apenas por almejar ter uma vida normal. O episódio tem algumas mensagens legais, pelo menos na minha visão, como as consequências de escolhas egoístas ou desesperadas, e o quanto seguir alguém cegamente pode te transformar em apenas um pedaço de carne sem pensamento próprio, apenas seguindo uma grande massa. Assunto esse que é bem atual. Toda a narrativa desse episódio funciona no estilo de musicais, diretamente inspirado em Simi, Filme, Tome. Até porque em inglês o nome do episódio é Simi, Filme, Gnome. Eu não sei como pronuncia gnomo em inglês, mas acho que é gnome. Gnome, sei lá. O episódio tem um total de 10 músicas e seus nomes em português são 1. Townsville vai cair. 2. Chuva. 3. Me dê sua resposta. 4. Meninas normais. 5. Me escutem. 6. O sol brilhando em mim. 7. Melhor dia da minha vida. 8. Bife da liberdade. 9. Ouça com atenção, aprenda a lição. E 10. Vamos tentar conviver. Quem foi sagaz aí percebeu que eu falei o nome de todas as músicas durante a narração, exatamente nas cenas em que elas estão sendo cantadas. Até porque não existem diálogos comuns nesse episódio. Quando eu citava que algum personagem falava algo, na verdade era um verso de alguma das músicas e o personagem estava cantando. Eu indico que você procure pelo menos as músicas para entender melhor esse episódio. Vamos falar um pouco agora da parte polêmica. Existem algumas teorias do motivo da censura. Uma das mais famosas é que esse episódio faz uma apologia ao demônio, como se a existência do ele já não fosse demoníaco o suficiente dentro do desenho, né? A história acontece porque um ser mal intencionado que tem o vermelho como sua cor predominante faz um acordo com as meninas, onde ele realiza o desejo em troca de algo delas como uma espécie de pacto. Esse ser é adorado pela cidade que abre mão dos seus ideais apenas pela proteção, também como se fosse um pacto. A cena do professor cortando as carnes é de algum lugar pegando fogo, então parece o inferno e é como se ele fosse quem estivesse julgando as pessoas que aceitaram o pacto. Sem contar que muitos dizem que o cidadão ali que começou a cantar a música sobre a luz do sol parecia Jesus. Sinceramente eu acho isso uma baita idiotice e eu acho bem difícil que esse seja o motivo verdadeiro dessa censura. Até porque tem episódios como o Demônio da Velocidade, que mostrou como seria um mundo dominado por um demônio. Aliás, tem vídeo sobre esse episódio no canal, dá uma conferida lá. Se eu lembrar, eu deixo lá na tela final, beleza? Mas existe um outro motivo que as pessoas acreditam ser o real, que muitos acreditam que esse episódio serve como uma crítica contra o governo, que era o governo do George Bush na época. Era uma época recente após os atentados de 11 de setembro, atentado esse que teve como consequência a doutrina Bush, e o episódio lançou no ano da reeleição de George Bush, lá em 2004. Acredita-se que, pelo episódio ser focado em um personagem que promete ter uma solução para a paz, desde que todos abram mão da sua liberdade, era uma analogia às estratégias da tal doutrina Bush, da invasão ao Afeganistão, entre outras, como a guerra preventiva, por exemplo. Entre toda a série de princípios relacionados à política externa de Bush na época. Caso eu tenha falado alguma besteira sobre a parte histórica, deixa aí nos comentários. Eu tô apenas passando as informações que encontrei com a minha pesquisa e elas podem estar certas ou erradas. Sugiro que quem deseja saber melhor sobre o assunto, faça uma pesquisa mais aprofundada, porque não é o intuito desse vídeo falar sobre história no geral, é só um resuminho. Enfim, essa é a possibilidade mais forte do motivo da censura, e se for para acreditar em uma dessas, eu acredito que seja essa segunda. Mas aproveitando o gancho, só um alerta aqui, tomem cuidado para não se tornar mais um bife sem liberdade, pesquise, estude,
e tem opinião própria. Não reproduza algo só porque algumas pessoas falam sobre isso. Uma pessoa sem opinião não vale de nada, ela não vive, ela apenas existe. E se vocês querem que eu fale de mais episódios banidos, censurados, polêmicos ou das meninas superpoderosas, deixa aí nos comentários o nome do episódio e da série ou do desenho que quer que eu faça um vídeo sobre. Também não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda o canal a crescer e com ele crescendo eu posso fazer mais vídeos com mais frequência e com mais qualidade para vocês. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!